começa falando sobre mercado de soja. Nós tivemos uma postura diferente, principalmente de fundos que atuam na Bolsa de Chicago, com os negócios não só com soja, mas também, de modo geral, com todo o complexo. E isso trouxe impactos para os negócios. Soja que fechava essa última terça-feira também com forte queda. Uma outra situação, um outro cenário é em relação à Argentina e o chamado Aushout, que trouxe aí os negócios com este país. Para falar a respeito destes assuntos e os efeitos do mercado internacional sobre a soja brasileira, sobre a negociação de soja brasileira, com o sojicultor brasileiro, eu converso agora com o Juan Seni, ele que é analista da Grão Direto e participa conosco ao vivo nesta edição de Agricultura BR. Juan, obrigado por estar conosco mais uma vez. Nós temos algumas variáveis, algumas pontuações aí que passam por Argentina mais uma vez, em relação aos negócios, postura de fundos de investimento, soja caindo, perdendo fôlego lá na Bolsa de Chicago, algumas posições perderam ali o piso de $15 o bushel, como maio. Na posição de novembro veio já para casa abaixo de $14 o bushel também. Como é que você avalia este momento do mercado internacional da oleaginosa? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, mais um prazer imenso a gente estar aqui com vocês, estendo os cumprimentos a quem nos acompanha. Bom, pelas notícias que você mesmo trouxe, percebe-se que há mais fundamentos de queda, de depreciação das cotações do que de valorização. Então, nesse momento, temos uma quebra de safra na Argentina já concretizada e praticamente já precificada pelo mercado. Então, possivelmente não teremos novas indicações de oscilações diante disso. Temos em contrapeso, em contrapartida também, um Brasil a ponto de colher uma super safra de soja que acaba compensando essa perda que advém da Argentina nesse momento, e isso também já está precificado pelo mercado. Então, nota-se que há uma falta de notícias ou acontecimentos para que o mercado as cotações tomem alguma direção mais firme. E o mais recente foi a questão dos primeiros indicativos de plantio lá nos Estados Unidos, que o USDA trouxe na última semana, e o que aconteceu desse washout da China na Argentina. Então, há nesse momento mais informações, notícias negativas para as cotações de Chicago, que reflete consequentemente no Brasil, do que positivas. Então, o movimento de desvalorização deve continuar nesses próximos dias. Juan, e esse cenário que nós temos, né? O ambiente internacional, nós estamos em plena colheita aqui no Brasil. Quando nós olhamos para o line-up dos portos, nós vemos que tem aproximação, né, a chegada aqui de navios para carregar com soja bastante elevada, né, as expectativas, inclusive, para os próximos 30 dias, se eu não estou enganado, ficam acima de 10 milhões de toneladas, o que mostra que, apesar da comercialização do sojicultor brasileiro estar lenta, ela ocorre, tanto que tem vindo os navios para embarcar com soja aqui no Brasil. Neste momento, nós temos talvez aquele cenário que não é o mais adequado para o produtor voltar para o mercado, voltar a comercializar essa soja? Sim, podemos pensar, de certa forma, conforme você expôs, existe um excesso de navios, né? O porto de Paranaguá está lotado de navio e, consequentemente, não está conseguindo dar vazão, principalmente pelo clima desfavorável também, muita presença de chuva. Sim, o produtor tem essa possibilidade de se fazer ausente nesse momento. Porém, existe um problema que é recorrente em todas as safras, que é a falta de possibilidade de armazenar esse grão. Existe muito grão armazenado ainda de safras anteriores que está ocupando o lugar dessa safra, né? Então, existe uma possibilidade de não ter esse armazenamento, a condição de armazenar, e faz com que o produtor seja forçado a negociar essa soja nesse momento, também por conta de fatores particulares dele, né? Geralmente existem
contas a se pagar, né, principalmente referente à safra, que o produtor tende a quitar ela nesses próximos meses, então faz com que ele tenha que vender esse produto nesse momento e talvez arcar com essa queda de preço na soja brasileira. Juan, agora a pergunta que talvez sejam aquelas que complicam um pouco, porque o produtor rural ele já teve alguns momentos no qual se teve um cenário mais positivo, mais interessante para a negociação. Nós falávamos disso aqui com diversos participantes durante as edições do Agricultura BR, isso desde o ano passado, para vender um pouco da soja, ainda que muitas vezes você não consegue atingir exatamente o melhor preço, momento de maior alta, isso é um cenário complicado, mas aproveitar os momentos de preços interessantes e travar, né, a sua soja. Você acredita que os melhores momentos já passaram? Ou a gente tem ainda uma tendência a ter janelas muito positivas de agora em diante, principalmente pensando nos percalços do cenário internacional e a demanda chinesa? Excelente pergunta e realmente bem difícil de ser respondida com precisão. Considera-se que há fatores, sim, que podem talvez continuar mantendo os preços de soja nesses patamares ou até maiores, mas eles são bem menores do que se comparado à safra anterior. Nessa mesma época, não necessariamente no mesmo dia, estávamos tendo preços nunca antes vistos para a soja no ano passado, que é onde começou a acontecer a invasão, né, da Rússia na Ucrânia. Então, aqueles preços nunca tinham sido vistos anteriormente e, por grande parte dos produtores, não foi aproveitado, porque acreditava que aquele movimento de alta fosse continuar. Hoje temos uma estabilização, vamos dizer assim, entre aspas, né, desse conflito geopolítico, que não está trazendo grandes oscilações no mercado neste momento, e temos uma safra, uma oferta de produto bastante abundante vindo do Brasil e, acima de tudo, uma expectativa altíssima de produção nos Estados Unidos, que ainda vai ser plantado, né, nos próximos meses. Então, note que existe um fator de desvalorização, de continuidade de queda muito maior do que o inverso. No quesito de demanda, temos uma China ainda bastante ausente nas compras e um mercado ainda aguardando melhor posicionamento dessa oferta para, claro, comprar em preços menores e mais atrativos.